Olá gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim trazer a continuação do livro do Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. O próximo capítulo nós já vamos continuar sobre o capítulo 2 do livro, né? Então vamos começando. Logo de início, em relação ao livro, o Hans Hermann Hoppe, ele diz: o ser humano sempre age querendo substituir um estado de coisas menos satisfatório por um mais satisfatório, como para bens, objetivos e capacidade de duração de um bem. E ele diz: o que restringe a quantidade de poupança de investimento é a preferência temporal. O homem se prepara para o melhor aproveitamento do tempo, colocando os bens futuros sempre na balança com o tempo. Ou seja, sempre há um balanceamento entre quais bens você vai colocar e o tempo que isso vai levar, né? Sobre o investimento que você também vai fazer durante esse tempo, quando você espera o retorno, né? E ele separa a preferência temporal, que é um dos principais assuntos desse capítulo de introdução, né, em 4 tipos. O externo, onde os eventos que ocorrem no ambiente físico da gente, cujo resultado ele não pode direta ou indiretamente controlar. Ele também fala dos biológicos, que tecnicamente estão dentro do alcance da gente, porém para todos os efeitos práticos e no futuro previsível, eles também devem ser considerados como dado pela gente, semelhante aos eventos externos, como o exemplo de uma jornada natural de vida de uma criança. Já na fase adulta, a preferência temporal tende a ser menor, com o reconhecimento da expectativa de vida e das potencialidades da produção, enquanto ao envelhecer já é diferente. Ela tem a preferência, tende a ser maior, né? Tende a aumentar, visto que a pequenez da expectativa de vida, né, vai influenciar essa questão. Mas pode se manter como de um adulto, se, por exemplo, ele tiver planos para as próximas gerações, se tiver, por exemplo, uma criança ainda, mesmo em estado já avançado, né? E também tem os tipos pessoais, que são as avaliações subjetivas de um ser humano, que dependem de fatores psicológicos pessoais, dependendo da vontade de cada um para a sua vida. Isso aí é da própria pessoa, né? E os sociais ou institucionais, em que lugar social este indivíduo irá ocupar o seu tempo ao longo do tempo, em quais instituições ele também estará ligado, né? A gente então fala dos sociais e institucionais, né? Isso que também é importante ressaltar. Muito bem, aí depois ele prossegue dizendo que antigamente as únicas ofertas de dados disponibilizadas pela natureza eram o corpo e o tempo. Todos os bens de consumo, tanto perecíveis quanto duráveis, não eram dados, ou seja, era o resultado de uma ação anterior de alguém. Você não vai conseguir pegar algo sem que isso seja resultado de ação anterior de algum ser humano. É isso que ele diz. E ele diz assim: a marca distintiva das violações governamentais do direito da propriedade privada é que, ao contrário das atividades criminosas, elas são consideradas legítimas não apenas pelos agentes do governo que se dedicam a elas, mas também pelo público em geral, em casos raros até mesmo pela própria vítima. Assim, nessa situação, a vítima não pode legitimamente defender-se de tais violações, já que ela própria acha que é válido, acha que é legítimo, né? Então, basicamente, o que ocorre é um roubo. Com as violações estatais se tornando cada vez maiores, a taxa daqueles que vão pensar em investimento pode diminuir muito, isso se não for totalmente suspensa e passar por uma tendência de decivilização. Os homens que antes desenvolvem algo de bom para a sociedade passarão, infelizmente, a ser inúteis dentro desse novo sistema, né? Pelas violações estatais. Todo governo e se engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade, ou seja, expropriações, e também é configurado como monopolista territorial. Sob o pretexto do alto interesse do governo, todo governo usará esse monopólio da expropriação para o seu próprio benefício, a fim de maximizar a sua riqueza e seus rendimentos. Por isso, todo governo deve possuir uma tendência inerente à expansão, e com esse progresso, ele ameaça, né, o processo civilizatório, né? E um grande problema nesse cenário é que a maior parte das pessoas considera as ações governamentais como ilegítimas, mesmo as próprias vítimas delas, as quais devem pagar impostos para que sejam alocados na própria produção dessa vítima. Ou seja, ele vai pagar imposto para o governo usar esse mesmo dinheiro que ele deu para oprimir ele, reprimir ele, proibir ele de fazer coisas e tirar a liberdade dele. E ainda colocar um fuzil na cara dele para ver se ele não faz alguma coisa diferente, né?
A tendência de na monarquia a tributação, embora exista, seja menor, visto que o monarca se enriqueceria se os seus súditos fossem mais ricos, ou seja, ele tende a ter impostos menores, já que impostos pequenos iriam fazer ele explorar uma economia mais pujante, produtiva e próspera, nas palavras de Hope, o que o valorizaria, né? Além disso, ele procurará estabilidade política interna, e com impostos grandes ficaria mais difícil. Um rei sempre terá mais cuidado com a economia do seu reinado do que um presidente da república, pois o capital é da própria propriedade dele. Ele é um monarca, ele é basicamente aquele que possui a propriedade privada interna total sobre as coisas, né? Então ele terá mais cuidado com a própria economia porque tudo pertence a ele, então ele terá mais cuidado, diferentemente do presidente da república, que infelizmente não é da mesma forma. As formas de guerra também são diferentes umas das outras, visto que o rei é que bancava o dinheiro privado governamental à guerra, e diferentemente do investimento público governamental de um presidente. Então existe, de um lado, o investimento privado de um governo, que é a monarquia, e existe também o investimento público governamental, que é no caso das repúblicas, das democracias. E aí ele diz o seguinte: o primeiro ataque direto ao republicanismo foi repelido pela derrota militar de Napoleão, o qual deu o entendimento de que o republicanismo era uma coisa violenta, que era beliculoso em sua política externa e turbulento em seu funcionamento político, e hostil à igreja, e socialista ou pelo menos igualitarista, se não for socialista mesmo, né? Com o advento de uma ideologia estadunidense pela República Democrática, vários países da Europa deixaram de ser monárquicas e passaram a ser republicanas. E ainda, o serviço militar obrigatório passou a ser praticamente universal, diferentemente da época das monarquias. Internamente, o republicanismo democrático conduziu a um permanente aumento dos impostos, das dívidas e do número de empregos públicos. Ele levou à destruição do padrão ouro, à inflação sem precedentes da moeda de papel e ao aumento do protecionismo e do controle de migrações. Até mesmo as mais elementares normas do direito privado foram permitidas por uma constante inundação de legislações e regulações estatais. Ao mesmo tempo, em relação à sociedade civil, as instituições do matrimônio e da família foram cada vez mais enfraquecidas. O número de filhos diminuiu, as taxas de divórcio, de legitimidade de família monoparental e também o de celibato e de aborto aumentaram. Ao invés de crescerem com o aumento do poder aquisitivo, as taxas de poupança estagnaram ou até mesmo caíram. Em comparação com o século XIX, a destreza cognitiva das elites políticas e intelectuais e a qualidade de educação pública diminuíram, e as taxas de criminalidade, de desemprego estrutural, de dependência do Estado, de bem-estar social, de parasitismo, de negligência, de imprudência, de incivilidade, de psicopatia e de hedonismo aumentaram. Um dia a monarquia era legitimada pelo povo, e depois ela foi considerada praticamente usualmente inutilizável para resolver qualquer conflito. Depois disso, foi a vez do povo legitimar a república. E por fim, nós terminamos dizendo que da mesma forma que ocorreu com a queda da monarquia, deve-se haver a queda da república, a fim de que as leis da propriedade privada ascendam e novamente se formem uma sociedade anarcocapitalista. Por agora foi só isso mesmo, tá? Eu agradeço a todo mundo que assistiu, peço que deem like, compartilhem o vídeo, o canal, comentem, eu sempre assisto os comentários de vocês e até respondo, e também deixem o like de vocês, por favor, e ative o sininho. Então, foi isso só, apenas, e tchau. Até a próxima.